E o nosso texto para a nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11 e no versículo de número 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulheres têm nascido, não apareceu algum maior que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que ele. Glória a Deus. E o tema da nossa reflexão nesta manhã é o maior dos profetas. Glória a Deus. Eu trago uma mensagem profética nesta manhã, evidenciando a preparação do grande ministério de Jesus. Nós vamos falar do profeta João Batista, que foi o precursor, que veio preparar o caminho para Jesus. A Bíblia, quando ela fala de João Batista, ela dá uma ênfase muito grande para este profeta, porque João Batista é considerado, dentre todos os profetas, o maior profeta, segundo as palavras de Jesus Cristo. Em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João Batista foi bem esclarecido acerca de Jesus. Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 1 ao 2, nos diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, no versículo 2, está escrito, como está escrito pelo profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo antes a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo de número 3, nos diz: e percorreu toda a terra do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 22, os fariseus perguntaram para João Batista: quem és tu? Aí ele diz: quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? Os fariseus perguntaram. Aí ele disse lá no versículo 23: eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia! A voz que clama no deserto, a voz que ecoa com a palavra de salvação. A Bíblia diz que João Batista, ele veio antes para endireitar as veredas, ele veio antes para preparar o caminho para o Messias. Aleluia! E em um dado momento, João Batista declara que ele não era digno de desatar a sandália do Mestre. Bendito seja o nome de Jesus nesta manhã. Jesus fala de João Batista dizendo que ele era o maior, e ele foi além de todos os outros que antecederam. Aleluia!
Louvado seja o nome de Jesus. Nós tivemos grandes profetas. Se nós analisarmos a história da redenção, a história da humanidade, nós temos Moisés, que não foi maior do que João Batista, apesar de Moisés ter libertado o povo do Egito, apesar de Moisés ter ficado face a face com o Senhor, mas ele não foi maior do que João Batista. Todos os milagres operados lá no Egito, todas aquelas benfeitorias, todos aqueles milagres que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, não foi suficiente para classificá-lo como um profeta maior do que João Batista. Ele foi maior do que Jeremias, o profeta pré-cativeiro, o profeta que pregou o arrependimento para a nação de Israel, porque Deus iria mandar a nação de Israel para o cativeiro na Babilônia. Mas antes, Deus levantara Jeremias, que pregou 40 anos para que a nação de Israel ela não fosse levada cativa para a Babilônia. Mesmo assim, Jeremias, ele não foi maior do que João Batista. Aleluia! Ele foi maior do que Isaías, mesmo sendo Isaías o profeta messiânico que mais profetizou sobre Jesus. Muitas profecias de Isaías se cumpriram na pessoa bendita de Jesus. Nós vemos lá Isaías no capítulo 7 e no versículo 14: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel. Apesar de Deus levantar Isaías, e Isaías ser o profeta que mais profetizou acerca do Messias, ele não foi considerado maior do que João Batista. Lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, nos diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que estava sobre ele nos traz a paz, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Bendito seja Deus, ele foi maior do que Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista, ele foi considerado o maior profeta por Jesus. Por quê? Primeiro, porque ele abriu o caminho para o ungido de Deus, mostrou a salvação, pregou o arrependimento. João Batista, ele foi escolhido e foi considerado como o maior dos profetas. Sabe por quê? Porque ele pregou o arrependimento. Ele estava dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, aleluia, porque o reino de Deus, ele é chegado sobre vós. E as palavras do profeta, elas ainda ecoam no dia de hoje, porque a humanidade ainda precisa de arrependimento. Aleluia. Um dos motivos
que João Batista, ele foi considerado o maior dos profetas, é porque ele abriu o caminho para Jesus Cristo. Aleluia! Ele foi o precursor. Bendito seja o nome de Jesus nesta manhã. Glória a Deus. Lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 2, nos diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Bendito seja Deus. A pregação de João Batista era uma pregação simples. Ela falava de arrependimento, e é isso que nós estamos precisando, é de arrependimento. A humanidade está caída, a humanidade está vivendo momentos difíceis, a humanidade está destituída da presença de Deus. E a palavra de Deus, ela nos traz uma mensagem simples de arrependimento. É por isso que João Batista, ele foi o maior, porque ele falou: arrependei-vos, arrependei-vos. Aleluia! Glória a Deus. Outro motivo pelo qual João Batista foi considerado o maior dos profetas: ele teve o privilégio de ver e de batizar Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 25. Porque batizas, pois, se tu não é o Cristo? Perguntaram para ele: por que tu batizas se tu não és o Cristo? Aleluia! Aí lá no versículo 26, ele responde, ele diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você precisa entender isso. Você precisa conhecer o batismo com o Espírito Santo. Você precisa ser queimado no fogo pentecostal. Aleluia! Para que você possa ter a alegria que está na presença de Deus. O privilégio de batizar Jesus e de ver Jesus. Os outros profetas operaram maravilhas em nome de Deus, mas João Batista foi diferente. Ele teve o privilégio de olhar o Cordeiro de Deus quando ele estava no Jordão. E Jesus Cristo se aproximou. Quando ele olhou Jesus, ele ficou paralisado. Ele disse consigo: eu não posso batizar, eu que preciso ser batizado por ti. Aí Jesus disse: é para que se cumpra as Escrituras. Aleluia! Ele teve o privilégio. E depois que Jesus foi batizado, a Bíblia nos diz que desceu o Espírito Santo sobre a sua vida em forma de pomba, e aquela voz bradou nos céus: eis aí o meu filho amado,
em quem eu me comprazo. Glória! Aleluia! Bendito seja Deus. João capítulo 1, versículo 35. Não estava na companhia de Jesus os seus discípulos Tiago e João. Quando João avistou Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Imediatamente mandou André e Simão segui-lo. Ele mostrou o caminho. João Batista, quando avistou Jesus, ele diz: olha André, olha Simão, eu não sou o Cristo, vocês são meus discípulos, mas eu vou mostrar para vocês o maior do que eu. Ele olhou para Jesus e disse: olha, vai atrás dele, segui-o, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A instrução de João Batista, ela ainda ecoa hoje. João Batista hoje ainda aponta para Jesus e diz: olha, somente ele, não há outro mediador, não há outro que possa levá-los até Deus, somente através dele. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, aleluia, bendito seja o Cordeiro de Deus nesta manhã, aleluia. João o reconheceu e o declarou toda a soberania de Jesus. Quando João Batista olhou para ele, declarou toda a soberania de Jesus. Glória a Deus. Conforme Marcos capítulo 1 e versículo 7: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias de suas sandálias. João Batista, quando avistou Jesus, ele o reverenciou. É o que nós estamos precisando neste mundo físico. É o que nós estamos precisando. É olhar para a cruz e reconhecer a soberania de Jesus, não somente de lábios, mas com o coração desejoso, com o coração arrependido diante do Senhor. O pecado, ele separa o homem de Deus. A humanidade está podre porque não consegue ver em Jesus Cristo a esperança da sua vida. Estão buscando outros caminhos, estão procurando outras rotas, porque não querem ser fiéis, não querem dedicar as suas vidas de fidelidade para com Deus. Muitos estão morrendo, estão indo para o inferno. Tem até os que dizem que o inferno não existe.
existe. Só não existe na mente dele, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Assim como João Batista, o maior dos profetas, ele apontou para Jesus, ele reverenciou Jesus, ele o reconheceu. Assim também nós precisamos segui-lo, nós precisamos adorá-lo e entregar nossas vidas para ele. Aleluia. Outro motivo pelo qual João Batista foi considerado o maior dos profetas, porque foi o primeiro a anunciar o reino de Deus. João pregava no deserto da Judéia e anunciava a ira vindoura de Deus, pois a regeneração através de Jesus requer arrependimento. Aleluia. E ele foi o primeiro a anunciar o reino de Deus. E em um dos seus sermões, quando João Batista pregava no deserto, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3 e no versículo 7, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista estava tão perturbado com aquele povo daquela época. Ele olhava para Herodes, que era um rei adúltero. Ele dizia: tu está em adultério com a mulher do teu irmão. Ele era um homem que confrontava o pecado, porque ele anunciava o reino de Deus. Poucos são as pessoas que têm coragem de confrontar com o pecado, mas há uma necessidade dentro do homem de deixar o pecado, de abandonar a sua vida velha. João Batista pregava, e numa dessas pregações ele disse: raça de víboras, porque não queriam aceitar a palavra de Deus, porque desviaram a adoração a Deus para ídolos. Ele vivia indignado e ele chamou aquela geração de raça de víboras. Mas a pregação de João Batista, ela ainda vale para mim, ela ainda vale para ti. A humanidade ainda precisa ouvir a pregação de João Batista, porque nós precisamos de arrependimento. Aleluia. No texto básico que nós lemos, ele tem uma ressalva. Lá em Mateus, no versículo 11, ele diz no final: mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. A Bíblia está dizendo que nunca houve profeta maior do que João Batista. Aí ele diz: olha, mas aquele que é menor no reino dos céus se torna maior do que João Batista. Por que será que Jesus disse isso? Por que eu posso lá na glória ser maior do que João Batista? Se a Bíblia está dizendo que ele é o maior, por que você pode lá na glória ser maior do que ele? Aleluia. João Batista não viu o Cordeiro de Deus ser imaculado, ser imolado. João Batista não viu o Cordeiro de Deus
ser morto na cruz. João Batista não conviveu e não viu os seus feitos. João Batista não ouviu da boca de Jesus que ele iria morrer, ele iria ser crucificado para que nós pudéssemos ter vida. Não, ele não ouviu. Nós somos uma geração eleita para vivermos a graça de Jesus Cristo. Nós somos privilegiados, porque Jesus Cristo, Ele fez o sacrifício maior, para que nós pudéssemos hoje desfrutar da salvação, desfrutar da vida eterna, daquilo que o Pai Celestial, Ele tem preparado para nós.